Graças e paz, irmãos. Vamos começar o nosso culto abrindo no Salmo 116. Salmo 116. Salmo 116 está escrito: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto eu viver. Os cordéis de morte me cercaram, a angústia do inferno, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Queremos pedir mais uma vez, Deus, que o Senhor venha ser conosco nessa noite. Queremos Te pedir a ajuda do Teu Santo Espírito, a fim de que nós possamos, Senhor, orar como convém, Te adorar como convém, entender a Tua palavra como convém e ver pelo poder do Teu Santo Espírito a Tua palavra aplicada ao nosso coração, mudando as nossas vidas. Por isso, nessa noite, te somos gratos, porque aprove ao Senhor nos trazer a esse lugar, aprove ao Senhor, Deus, convocar-nos, ó Deus, a fim de que nós viéssemos nessa noite, junto com os teus filhos, Senhor, prestar a Ti a honra, a glória, o louvor, Senhor, e as ações de graças que só o Senhor merece. Por isso que o Senhor nos ajude, Senhor, a prestar essas honra, Senhor, a Ti nessa noite, como convém, Senhor, a prestar o nosso culto de maneira tal que ele seja recebido por Ti como oferta agradável, como sacrifício de louvor de lábios que confessam o Teu nome. Vem perdoar os nossos pecados, Senhor, vem trazer perdão e purificação pelo sangue do Teu Filho, a fim de que nós possamos, Senhor, com ousadia, ó Deus, confiando no novo e vivo caminho, no sangue de Jesus, nosso eterno sumo sacerdote, nos dirigir diretamente a Ti, Senhor, ó Deus, e oferecer a Ti nessa noite o nosso sacrifício de louvor como Teu povo, Senhor, como um povo que Te ama, Senhor, como um povo que Te espera, Senhor, e aguarda ansiosamente aquele dia em que iremos nos encontrar definitivamente contigo, Senhor, para que estejamos contigo para toda a eternidade. Por isso, que o Senhor venha ser com a minha vida nessa noite, que o Senhor venha me ajudar a prestar esse culto, Senhor, que o Senhor venha ser com a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui, o Senhor venha ajudar cada um deles a prestar esse culto, Senhor, que o Senhor venha ser com aqueles que têm nos acompanhado, Senhor, culto após culto pelas redes sociais, ó Deus, que mesmo à distância, Senhor, ajuda eles nesse momento, Senhor, a acompanhar-nos, Senhor, nesse momento de adoração a Ti, Senhor, e que mesmo distantes, eles possam também estar prestando o seu culto a Ti, Senhor. Por isso, vem nos ajudar de forma comunitária, Senhor, ó Deus, vem nos abençoar como Teu povo nessa noite, a fim de que sejamos uma bênção perante Ti. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Alguém pode passar a música aqui? Faz muito tempo que nós cantamos essa música, então os irmãos mais novos não conhecem. Aleluia. Bem mais que as forças, poder e rei,
tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas, tesouro desta terra, incomparável és pra mim. Diga por amor, por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. Vamos começar do início. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Aleluia. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouro dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi
descansou em mim, me amou. Aleluia. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Depois do retiro de carnaval tem sido uma luta preparar o louvor. Quer sejam 2 músicas na terça, quer sejam 4 músicas no domingo. Nós estivemos trabalhando aquela história de se perguntar: e aí, irmão, como é que foi o culto? E o irmão dizer: o culto foi bom, ou o irmão dizer: o culto foi ruim. Nós explicamos como deve ser a resposta do porquê o culto foi bom e como deve ser a resposta do porquê o culto foi ruim. Normalmente não cantaram músicas que dignificassem e exaltassem a Cristo ou a Deus. E o pregador pregou heresia, então o culto não prestou. Mas se as músicas foram cantadas e exaltaram a Cristo em suas letras, nós podemos ter um momento de oração para podermos nos dirigir coletivamente a Deus e ouvirmos a sua palavra. Então não tem quanto culto ruim quando isso acontece. Então cada culto nós temos agora que fazer a transparência, porque vamos estar trazendo músicas antigas, porque o que vai reger de verdade é aquilo que vamos cantar, se aquilo que cantamos dignifica de verdade a Cristo. Então eu quero que você curve sua cabeça e apresente a sua vida diante de Deus nesse momento. Ore assim. Colocar a nossa vida diante de Ti, Senhor, e queremos Te agradecer pelo livre acesso que temos à Tua presença. Queremos mais uma vez, Senhor, como fizemos no início do culto, agradecer a Ti pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o nosso eterno sumo sacerdote, que abriu as portas dos céus para pecadores como nós, nos dando, Senhor, a liberdade, Senhor, ó Deus, em um ato de fé, de podermos nos dirigir diretamente a Ti, ó Pai Celestial, sabendo que os Teus olhos e os Teus ouvidos estarão atentos, Senhor, ó Deus, ao nosso clamor, Senhor, estarão atentos ao nosso louvor, Senhor. Por isso, ó Deus, queremos Te agradecer por tão grande privilégio, Senhor, ó Deus, que o Senhor nos deu na nossa carreira que corríamos, Senhor, quando o Senhor nos fez encontrar, Senhor, no curso da nossa história, ó Deus, a porta estreita, Senhor, que conduz à salvação. Queremos Te agradecer por tão grande bênção, Senhor, que foi operada pelo Teu Santo Espírito em nossa vida, Senhor, não apenas, Senhor, ó Deus, nos fazendo nascer de novo, Senhor, mas também iluminando, Senhor, o nosso entendimento para entendermos, Senhor, essa tão grande salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor, depois por aqueles, Senhor, que ouviram do Senhor, até chegar a mim, Senhor, até chegar a cada um dos Teus filhos e filhas que aqui se encontram. Por isso nós queremos Te agradecer pelo Senhor ter nos feito alvos do Teu amor e ter aplicado a nossa vida, Senhor, que se não fora o Senhor estaria perdida. Aplicar a nossa vida Tua tão grande salvação. Por isso nós queremos Te exaltar, Senhor, expressar através dos nossos louvores a alegria e a gratidão que temos pelos Teus olhos estarem postos sobre nós e a Tua bênção ter repousado sobre a nossa vida. Por isso nos ajuda, Senhor, a quando orarmos, Senhor, quando cantarmos, Senhor, ou fizermos qualquer outra coisa, a alegria e a gratidão, ó Deus, que preenche a nossa alma, extravase, Senhor, em cada palavra, Senhor, em cada gesto. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Antes de me atrapalhei com a letra. Eu acho que o óculos está sujo, está tudo embaçado. Não estou diabético, não. Vamos começar do início. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, só Deus, excelso Criador. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Santo, 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 todos os remidos juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e há de ser, Senhor. Só a última estrofe. Santo, 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 todos os remidos junto com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Aleluia. Quero te agradecer, Deus, pela tua grandeza e por tua misericórdia, Senhor, graça e amor incondicional. Permitir que pessoas falíveis, Senhor, fracas, Senhor, e pecadoras como nós possamos nos dirigir diretamente a Ti, Senhor. Queremos Te agradecer porque o Senhor nos tornou aceitáveis em Teu Filho, Senhor, mediante a Sua justiça que foi aplicada à nossa vida. Por isso, recebe o nosso louvor nessa noite, a nossa gratidão. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar, irmãos.
Vamos abrir a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 10. Livro do profeta Daniel, capítulo 10. Daniel é depois de Ezequiel. Você pega os 5 profetas maiores. Alguns dizem que Daniel deveria ser o 6º, se o critério for a importância do profeta, então Daniel deveria estar em meio aos profetas maiores. As pessoas elas divergem em relação ao porquê maiores e menores, e o porquê de maiores. Alguns atribuem ao tamanho do livro, da profecia, outros trabalham a importância do profeta. Então, se tivéssemos o grau de importância como marco, certamente Daniel deveria estar no meio dos profetas maiores. Mas ele é o livro que inicia os menores. Então, Daniel capítulo 10, versículos 11 e 12. Quando terminamos a exposição da oração do Pai Nosso e abordamos de maneira mais ampla o conceito de oração no último culto, nós dissemos que estaríamos trabalhando em 2 orações das Escrituras, mostrando como esses princípios foram aplicados quando homens de Deus do passado oraram. E um desses homens é justamente o profeta Daniel. A sua oração feita no Antigo Testamento, antes dos ensinamentos da oração padrão ou modelo do Pai Nosso, os princípios já estavam lá. E os princípios que regem a oração são os mesmos princípios que regem todo o restante da prática da vida cristã. Não existem princípios únicos para a oração, depois princípios únicos para a evangelização, princípios únicos para a vida comum, cotidiana. Os mesmos princípios que regem a vida cotidiana, a vida comum, a vida de culto, a vida de oração também, ele carrega esses mesmos princípios, tendo como, se pudéssemos resumir, pedra fundamental, Mateus 6,33, essa ideia que permeia toda a Bíblia. Em tudo que nós formos fazer, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí inclui Deus, o nome de Deus, a honra de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus. Então Daniel capítulo 10, versículo 11 e 12 diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós estamos diante da tua palavra, Senhor, que é o instrumento do teu Espírito para transformar a nossa vida. É por intermédio da tua palavra, Senhor, e do conhecimento dela, que pelo poder do teu Santo Espírito a nossa vida vai sendo transformada de um degrau de glória a outro, como Paulo diz, e pelo poder do teu Santo Espírito nós vamos sendo conformados à verdade da tua palavra aprendida, Senhor, pelo processo de santificação. Por isso, Deus, pedimos ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, Senhor, e que essas verdades contidas, Senhor, aqui nesse texto, nessa porção das Escrituras tão pequena, mas tão rica, Senhor, possam ficar firmadas nas nossas mentes e no nosso coração, Senhor, e que pelo poder do teu Santo Espírito elas se tornem, Senhor, uma realidade visível sempre que pensarmos, Senhor, e nos dirigir a ti em oração. Por isso, que o Senhor venha ser conosco, Senhor, e venha nos ajudar. Que o Senhor venha ser conosco, Senhor, e venha nos abençoar. Que o Senhor venha ser conosco, Senhor, e venha, Senhor, iluminar o nosso entendimento. E venha nos libertar, Senhor, ó Deus, dos erros que têm sido disseminados, Senhor, dentro da tua igreja, nessa área, Senhor. E venha nos conformar, Senhor, ao caminho, Senhor, que a tua palavra estabeleceu. Como diz ela mesmo, Senhor, que ela seja para nós a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Por isso,
nós pedimos ao Senhor que nos ajude e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Se existe uma doutrina que nós podemos dizer que ela tem sido muito propagada dentro das igrejas de maneira geral, essa doutrina é a doutrina de oração, ou sobre a maneira como o povo de Deus deve orar. O grande problema que nós observamos quando nós pesamos aquilo que tem sido ensinado sobre a oração e observamos a prática, nós descobrimos claramente que alguma coisa foi dita de maneira que não está de acordo com a verdade de Deus. Boa parte daquilo que tem se ensinado como princípio de oração, na verdade, são doutrinas humanas ou até doutrinas de demônios que visam enganar o povo de Deus na sua expressão de fé. Eu às vezes tenho alguns problemas. Hoje mesmo eu tive me mandaram um vídeo e eu sei que a pessoa mandou o vídeo para mim porque ele achou o vídeo bom. Só que o vídeo era um desastre. E a pessoa manda aquele vídeo, ela nem perguntou o que eu achava, mas eu tive que escrever embaixo: isso é o reflexo do desprezo que a igreja tem dado àquilo que a palavra de Deus ensina, sobre a maneira que nós devemos buscar a Deus esperando a sua bênção. Na verdade, um grupo de ditos evangélicos estavam fazendo ou insinuando que Deus iria abençoar a vida dos crentes, eles praticando uma prática que não é cristã, mas animista, né? O animismo é o sistema pagão que atribui poder a coisas. Isso se tornou muito comum nas igrejas neopentecostais, né? Você pega aqui o seu olhinho ungido e leva para casa, onde você tocar esse óleo, o poder do óleo vai fazer um milagre. Ou você vem aqui, pega seu sal grosso, sua rosa ungida, sua vassoura ungida, sua caneta ungida para fazer a prova do Enem, e que o raio parta também junto, né? Então é complicado isso. São práticas de religiões pagãs africanas que foram vestidas com a roupa cristã e infelizmente a igreja tem abraçado como obra do Espírito Santo, obra de Deus. E eu infelizmente às vezes tenho que deixar muita gente magoada e entristecida, porque eu não posso, vendo uma pessoa conhecida minha crendo na mentira e simplesmente não confrontá-lo com a verdade. E isso acontece muito quando nós somos questionados acerca de como um cristão deve orar. A igreja está felizmente infectada de vírus que tem levado as pessoas a praticarem a oração de uma maneira diferente daquilo que as escrituras ensinam. Um exemplo: alguns ensinam que quando nós formos orar, nós temos que decretar a nossa bênção. E a aplicação desse ensino é que se você decretar, nada pode impedir a sua bênção divina. Um pregador da prosperidade chegou ao extremo de dizer que se você decretar a sua bênção, nem Deus pode impedir ela de chegar até você. Infelizmente, a última estatística que nós ouvimos, 70% da igreja que nós conhecemos como igreja evangélica está contaminada com essa doutrina. Está contaminada. Ensinaram aos crentes que eles são os soberanos e que Deus é o serviçal. Só um soberano pode decretar. E o soberano da história não são os homens, mas Deus. Mas também disseram: ore tomando posse daquilo que você quer, creia e confesse que você vai receber. O problema desses ensinamentos que tentam atribuir soberania ao crente que ora é que quando a oração falha, o culpado nunca é a doutrina, que é falsa, e o culpado também nunca é o pregador, que é um falso profeta. A culpa é sempre jogada nas costas do crente que orou.
Se você decretou e não recebeu, se você tomou posse, confessou e creu e não recebeu, o problema está na sua incredulidade, ou o problema está na sua falta de fé, menos na doutrina falsa e no falso profeta. Então eles sempre dão um jeito, os falsos sempre dão um jeito de sair ilesos da culpa de estarem dirigindo e conduzindo o povo de Deus numa direção que a palavra de Deus não instrui, não ensina para que o povo de Deus vá. Então, de decreto a tomar posse. Outra coisa que eles dizem, olha, se você orar crendo, alguns chegam ao absurdo de dizer que Deus tem que dar. E eles usam um texto, né? Que tudo que pedirdes crendo, recebereis. Nós temos, eu acho que 5 passagens que tem essa expressão, e uma que fala de algo recebido. Só que, infelizmente, quando alguém, normalmente a expressão é usada, se você tiver fé, Deus vai lhe dar. Então, todas as vezes que a gente traz certeza, sem que a palavra de Deus embase aquilo que a gente está dizendo, então nós estamos ensinando uma falsa doutrina, ainda que ela esteja maquiada por um versículo bíblico que parece. Uma coisa é eu dizer para uma pessoa que se ele crê em Cristo, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, e aí nós temos a ideia por trás que ele tem que ter nascido de novo e tem que, pelo Espírito, ter tido um arrependimento verdadeiro. Deus vai perdoar os pecados dele e vai salvá-lo. Nós não estamos dizendo nada de nós apenas estamos repetindo aquilo que a palavra de Deus diz. Se alguém confessa o seu pecado arrependido, ele perdoa e purifica. Se um pecador se aproxima dele arrependido dos seus pecados e crê nele, o recebe a obra de salvação que ele realizou, ele está salvo. Só que quando nós chegamos nos textos que dizem tudo que pedirdes em meu nome crendo, recebereis, o problema é que as pessoas não têm cuidado de interpretar direito o significado que essa expressão tem. E principalmente existem alguns textos que você tem que apelar para o texto original. A Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em outra língua. O Novo Testamento foi escrito em grego. E às vezes, para ser decisivo no texto, você precisa recorrer à língua original, que é o caso do tudo que pedires crendo. Nos verbos, na língua original, nós temos os modos indicativo, não temos infinitivo no grego, né? Saber, amar, essas coisas. O verbo é sempre apresentado no indicativo na primeira pessoa. Temos um modo subjuntivo e um modo imperativo. Temos mais um modo no grego que não tem na Bíblia, que é o optativo. Mas as expressões, tudo que pedires crendo, recebereis, o verbo receber está na forma subjuntiva. E o que é que isso implica para o texto? Implica que aquilo que está sendo afirmado pode se tornar possível na vida daquele que exercer a ordem que foi dada anteriormente. Então o texto está dizendo que tudo que nós pedirmos a Deus, e aí você vai trabalhar o contexto por causa do que Deus é, porque não dá impossível para ele e tudo mais, há uma grande possibilidade de receber. É isso que o texto está dizendo. Ele não está afirmando que vai. Porque qualquer tipo de ensino sobre oração que nos ensine como manipular Deus para que Ele fique sem nenhum escape para nos dar uma resposta a não ser o sim, então nós estamos orando a um Deus diferente daquele das Escrituras. Estamos destituindo Deus de sua soberania e de sua onipotência. Só existe um Senhor, e esse Senhor não é um homem. Então, quando nós tentamos ensinar algumas fórmulas mágicas, a gente sempre diz para os irmãos que esse tipo de ensinamento de oração que passa para o pecador a ideia de que ele vai conseguir tirar de Deus tudo que ele quiser, se souber usar as palavrinhas certas e fizer os rituais certos, isso é o princípio da bruxaria. Isso não é cristianismo, é feitiçaria. Então, infelizmente, nós temos visto muitas fórmulas de feitiçaria sendo ensinadas dentro da igreja como oração, quando na verdade essas coisas elas não batem muito bem com aquilo que as Escrituras ensinam. Então,
quando eu oro crendo, há uma possibilidade muito grande de Deus me abençoar. Só que eu não posso fechar a questão, a não ser com aquelas coisas que são promessas de Deus, como perdão para o arrependido, salvação para o que crê em Jesus Cristo, porque essas coisas foram afirmadas por Deus na sua palavra. Ou alguém vai ensinar que quando você quiser receber de Deus alguma coisa, encoste Deus no canto da parede e diga para ele, ou vai ou racha. Tem um vídeo do Bispo Macedo ensinando isso na internet. Ele pega assim e diz que coloca a Bíblia na cara de Deus e diz, Deus, olha, ou o Senhor prometeu, então ou o Senhor me dá ou dá. O barro dizendo para o olheiro como é que o olheiro deve fazê-lo. Esse tipo de atitude não é coerente, eu não aconselho ninguém fazer. Parecido com os primeiros, alguns têm ensinado a determinar aquilo que você quer receber. É um ensino parecido com o decreto: determine, reivindique, exija, declare e aí por diante. Então é comum, quando se trata de oração, você vê esses ensinamentos e essas expressões saindo da boca dos crentes aí, e eles se acham os máximos, né? Eles são os todos poderosos. Afora as orações animistas que visam fazer você acreditar que você pode energizar elementos, e esses elementos por si mesmo vão carregar neles o poder espiritual para que você seja abençoado, como nós citamos, de cajado de Moisés, arroz ungida, sal grosso, folha de arruda, ou seja lá mais o que for. Nós temos visto as igrejas sendo ensinadas a praticar orações que não condizem com aquilo que as Escrituras ensinam. Nós poderíamos gastar um tempão citando mais uma série de coisas que por aí nas igrejas em nome de doutrina de oração que não tem nada, absolutamente nada a ver com aquilo que as Escrituras ensinam. Quando nós juntamos todas essas que nós citamos, imagine, determine, tome posse. Se você crer, Deus vai ter que dar, senão ele vai ser infiel à sua palavra. Se você quiser, encoste Deus no canto da parede, determine, reivindique, exija, declare e aí por diante. O que é que por trás de todas essas doutrinas está sendo incutido na cabeça do crente? Que o crente, ele tem autoridade para obrigar Deus a fazer o que ele quer. A influência que o humanismo trouxe para dentro da igreja foi terrível. Século XVIII para cá, ficou bem difícil as coisas para o nosso lado. Entrando pelos Estados Unidos, depois daquela guerra entre o Norte e o Sul, a ideia que permeava aquela luta, infelizmente, encontrou as portas da igreja abertas, e aí Deus não é mais o centro. O centro da cultura religiosa agora é o homem, tudo tem que girar em torno deles. Então, nesse sentido, essas doutrinas de oração levam o crente a aprender uma maneira de manipular Deus, obrigando Deus a fazer o que eles querem, no tempo que eles querem, do jeito que eles querem. E quando nós começamos a observar a vida dessas pessoas, descobrimos alguns prejuízos que essa doutrina tem trazido, ou seja, os frutos que ela está gerando. Parte daqueles que, enganados pelo diabo, infelizmente as pessoas, tem muita gente dentro da igreja que não acredita que o diabo faz milagre, gente. Que não acredita que o diabo faz milagre através de uma oração feita em nome de Jesus em um culto para enganar os crentes. Mas Jesus afirmou isso lá, em Mateus capítulo 7. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós falamos em línguas, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas. Isso dentro da igreja no culto. E ele vai dizer para eles: eu não conheço vocês, eu nunca mandei vocês fazer isso. Só que a oração foi feita, o nome de Jesus foi usado, dentro de um culto, e um milagre aconteceu. O problema é o fundamento que está por trás
de tudo isso. O fundamento. Uma vez eu estava dando aula lá no Betel e nós estávamos tratando uma doutrina e o exemplo contrário, a antítese do que eu estava ensinando na Bíblia foi o testemunho do Kenneth Hagin quando ele conta que Jesus apareceu para ele. E eu disse para os alunos, olha, eu digo sem o mínimo temor de blasfemar contra Deus e o Espírito Santo, foi o diabo que apareceu para Kenneth Hagin. E teve um aluno que teve um choque na minha frente, que disse, mas pastor, não tem coragem de dizer isso. Aí eu comecei a mostrar e fazer uma analogia entre o que o falso Jesus disse para Kenneth Hagin e aquilo que a palavra de Deus ensina. E aí ele não tem como. Então eu não posso, num determinado lugar, aceitar como um milagre, ainda que aconteça, feito por Deus, depois que alguém pregou uma heresia. Os mais simples dizem, olha, não, mas Deus é misericordioso. Gente, não podemos entrar nesse caminho. Se o sinal foi feito para avalizar um erro, não foi Deus que fez, ainda que a oração tenha sido feita em nome dele. Só que um dos grandes problemas desses ensinamentos de decreto, posse e aí por diante, é que na multidão, na coletividade, você encontra um gato pingado que deu certo o pragmatismo dele. Normalmente você tem uma multidão de 1000 pessoas e talvez um ou dois vai dizer, olha, eu fiz e funcionou. O que é que acontece com o restante? Precisam ir para Freud. Não é incomum nós encontrarmos crentes em conflito, porque fizeram o que disseram e Deus não fez aquilo que eles quiseram. Conhecemos pessoas que foram parar se fosse aqui em Santa Catarina, no Rio Maina. Porque a pessoa disse, o pastor me prometeu que se eu fizesse isso eu ia ficar rico. E quanto ele mais fazia, mais pobre ficava. Enlouqueceu. Eu trabalhei em colônia de louco, fazendo culto. Parece uma loucura assim, mas era. E o que tinha de evangélico lá dentro, gente, não era brincadeira. Piraram. Alguns dos médicos atribuíam o excesso de jejum, outros atribuíam o choque do desespero por não acontecer na vida deles aquilo que em nome de Deus lhe foi prometido. Então, por força desses ensinamentos errados, alguns crentes estão em conflito. A ideia deles é que Deus não foi fiel em cumprir aquilo que prometeu. Outros crentes estão traumatizados e frustrados consigo mesmo. Porque a ideia é, se Deus não fez, já que os pregadores se eximem da culpa e eles não colocam na cabeça dos crentes a mínima possibilidade de duvidar da doutrina deles, eles dizem que foi Deus que revelou, foi o Espírito Santo, e aí o que é que o crente faz? Ele passa a se sentir traumatizado e frustrado porque aquilo que ele queria não aconteceu. Então, se não aconteceu, o problema está nele. Ele teve falta de fé, ele está em pecado. Eu vou contar um caso que foi um absurdo. Isso não é uma invenção, não, gente. O cara foi lá reclamar para o pastor, o crente foi reclamar para o pastor, porque o pastor disse que se alguém desse uma oferta no culto, Deus iria abençoá-lo. E aí o cara foi lá e deu uma oferta pela fé e não foi abençoado. E foi lá dizer, pastor, eu não recebi a minha bênção. E aí o pastor fez, não, mas você tem que dar oferta. E ele fez, mas eu dei a oferta que o senhor pediu. E o pastor olhou para ele e fez, então você podia dar mais e não deu. Foi por isso. É sempre o fiel que é o culpado e nunca o charlatão. Nós temos crentes que se tornaram assassinos, gente, por causa dessas doutrinas de decreto e tome posse e aí por diante. É muito parecido, e aconteceu muitos desses fatos dentro da igreja evangélica, depois dessas falsas doutrinas entrarem, como acontece no testemunho de Jeová com filhos de testemunho de Jeová que precisam de doação de sangue ou membros da família. Eles preferem que a pessoa morra do que receba sangue.
Então, para algumas pessoas, ou para a grande maioria dessas pessoas que foram contaminadas por esses ensinos, ir para o médico é incredulidade, é quase que pecado. E aí, no decorrer da caminhada, nós nos deparamos com muitas pessoas que, infelizmente, tiveram os membros das suas famílias levados a óbito porque não podiam ser incrédulos. Deus iria fazer ir para o médico. Eu falo isso, infelizmente, com tristeza. Eu fui um pregador dessas bobagens, gente, por um bom tempo da minha vida. E era daqueles bem radical, que tomar remédio doente era quase abrir a porta e se jogar dentro do inferno. Na minha ignorância, no início da minha carreira de fé. Caí na mão de uma igreja que seguia a confissão positiva e a teologia da prosperidade. Eu agradeço a Deus por ter me arrastado de lá para o seminário. E no seminário todas essas máscaras de falsa espiritualidade caíram. Mas algumas pessoas, infelizmente, se tornaram assassinos, não tem outra palavra, porque privaram as pessoas do socorro que elas precisavam. Outros crentes partiram para a glória, eles se tornaram suicidas, em nome de um ensinamento sobre oração errada. Existe um livro, eu acho que o do Super Crentes. Existem vários registros de atos de fé nesse tipo de ensinamento que não levou as pessoas a um bom fim. Um desses fatos que está registrado lá é 3 jovens, 3 adolescentes que iam para o culto. Elas moravam, não me lembro se na China ou na Coreia. E quando elas estavam, havia chovido naquela semana, e quando elas foram, a igreja ficava depois de um rio, e quando elas chegaram na estrada, a estrada estava inundada, o rio havia transbordado, e elas não tinham como passar para ir para o culto. E uma olhou para a outra e disse: não, Pedro teve fé e andou sobre as águas. Então, se nós tivermos fé, nós podemos fazer a mesma coisa que Pedro. E aí inventaram de atravessar o rio, 2 morreram, por força de uma doutrina errada ensinada para eles. Lá em Recife, teve um pastor que era bem conhecido lá. A esposa dele estava enferma e foi dito para ela que ela só precisava tomar posse, crer e confessar a sua cura. Ainda que ela tivesse sentido os sintomas, não havia problema, Deus havia curado ela. Aquela mulher saiu de igreja em igreja dando testemunho da sua cura. Pouco tempo depois morreu da doença. Aconteceu a mesma coisa lá em João Pessoa. Uma irmã de uma igreja lá começou a dar testemunho que estava curada, que Deus tinha curado ela, porque o princípio não é o que você sente, não importa se você ainda está sentindo os sintomas da doença. Se você tomou posse, confessou e creu, então você está curado. E infelizmente aquela irmã também partiu da doença que ela confessou e testemunhou que Deus havia curado ela. Então é complicado nós vivermos um mundo como esse. É complicado no linguajar dos crentes que nós encontramos por aí. Essas mentiras estão como se fossem verdades, e nós procuramos cada uma delas nas Escrituras e não encontramos. E não importando a quantidade de pessoas que digam que deu certo com elas, nós não somos pragmáticos, gente, nós somos bíblicos. Para nós não interessa o que dá certo, o que interessa é o que está certo em tudo que nós vamos fazer com a nossa vida cristã. Então o testemunho dessas pessoas não causa nenhum impacto para nós, absolutamente nada, porque a confiança delas está fundamentada no erro. E se não foi coincidência o fato, foi demoníaco, mas não foi divino. Se foi acontecido para testificar uma mentira doutrinária, então nós jamais devemos atribuir isso a Deus. Então aqui nesse texto que nós lemos de Daniel havia tido a percepção de que o tempo do cativeiro do povo de Israel na Babilônia havia acabado. Lembre que Deus, por intermédio de Jeremias, havia dito que o povo iria passar 70 anos lá. Então, se você ler o contexto anterior, você vai ver Daniel percebendo que havia chegado o tempo. Ele estava com a impressão que chegou o tempo do povo de Israel sair do cativeiro. Então, o que ele fez? Ele foi buscar a Deus. Ele foi orar ao Senhor. Algumas pessoas atribuem a esse texto aqui aquele modelo de jejum que eu não acredito que seja bíblico, né? Que é o jejum parcial.
Só pratica jejum parcial quem pensa que jejum é uma moeda que você compra o favor de Deus para lhe beneficiá-lo, porque se não for assim, não tem razão de ser. Então eu quero que Deus me abençoe, eu vou deixar de comer feijão, eu vou deixar de comer arroz, eu vou deixar de comer fruta. Tivemos uns amigos que deixaram de comer doce. Então é complicado. Só faz isso quem acredita que Deus é comprável, né? Se essa palavra usada, se Deus se vende por migalhas para abençoar o seu povo. Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Tanto que o texto não esconde, Daniel comeu. Ele não comeu aquela comida, aquele banquete que ela fornecida e que provinha da mesa do rei. Mas ele comeu normalmente. Ele apenas buscou a Deus comendo com mais intensidade. Ele não participou mais daqueles banquetes que sobravam, mas ele gastou tempo buscando o Senhor. E ele tinha um desejo, o intuito, o propósito dele é que Deus confirmasse de maneira clara se de verdade chegou os 70 anos. E se chegou o tempo de Deus libertar o seu povo. E aí tem toda essa trama mal interpretada, não é? Esse é um dos textos, infelizmente, gente, eu não sei como eles conseguem fazer isso, que é usado para ensinar que o diabo pode impedir a bênção de Deus de chegar até você. Eu não sei como eles conseguem empurrar isso na última frase do texto. E por causa das tuas palavras eu vim. O anjo chegou. Não importa se demorou 21 dias, mas ele chegou. Se o texto tivesse dito de Daniel que na batalha de Miguel com o príncipe da Pérsia e da Grécia lá, o anjo infelizmente não pôde trazer a mensagem, voltou para o céu, aí sim. Mas a parte disso não tem como sustentar essa mais nova ou mais uma loucura doutrinária, que o diabo tem poder de impedir Deus de abençoar o seu povo quando Deus quer. Então aqui nós temos, nesse pequeno registro de Daniel aqui, uma série de ensinos, uma série de lições que podem nos ajudar a, quando formos orarmos movidos por motivações corretas que estejam de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus, a fim de que tenhamos esperança de ter a nossa oração ouvida, porque a dele foi ouvida. Para a semana nós vamos abordar mais outra oração do Antigo Testamento que também carrega os princípios que nós aprendemos na oração que Jesus ensinou, na oração modelo. Mas, se nós quisermos entender os princípios que podemos observar aqui, ou as lições, nós poderíamos completar uma frase. Então nós vamos, em todas as afirmações, completar a seguinte frase: uma vida de oração abençoada é aquela que reconhece que, em primeiro lugar, uma vida de oração abençoada é aquela que reconhece que Deus ouve a nossa oração no momento que nós fazemos, gente. De vez em quando nós ouvimos isso, né? Ai, pastor, ai, irmão, até parece que Deus nem está ouvindo as minhas orações. Gente, ouvindo Ele está. Responder é outra coisa. Então nós não podemos confundir a ausência da resposta de Deus com o ato de Deus não ter ouvido a nossa oração. Todas as petições que você faz, todas as vezes que você vai diante dele, bater na porta dele para pedir o seu socorro, ele ouve cada uma delas. Só que nós não temos fórmulas mágicas. Nós não temos receitas de bruxaria ou de feitiçaria que ensinam que, se praticarmos o ritual corretamente e citarmos as palavras mágicas corretamente, o reino espiritual tem a obrigação de fazer acontecer aquilo que a gente está dizendo. Com Deus não é assim. Mas uma coisa nós sabemos: não existe um só momento em que nós nos voltamos para Ele em oração que Ele não esteja ouvindo. Então parecia que Deus não tinha ouvido,
Mas a primeira coisa que o anjo lembra Daniel é que desde o primeiro dia que ele fez a oração, Deus ouviu. E como era uma oração que Deus iria responder, Deus ordenou que a resposta viesse. Então, uma coisa nós precisamos entender: Deus ouve as nossas orações no primeiro momento em que nós fazemos. Onde às vezes está o nosso conflito é que nós não levamos em consideração na nossa oração a estrutura da oração modelo. Todas as vezes que eu for orar a Deus, primeiro eu devo reconhecê-lo como Pai. Então só uma pessoa verdadeiramente convertida, ela tem acesso direto a Deus. Segundo, o propósito maior da minha oração é a honra do nome de Deus, os valores do reino de Deus e a vontade de Deus. E só depois disso, aí as minhas necessidades materiais e espirituais. Por que isso é importante? Porque se eu oro e Deus não responde, e o propósito maior do meu coração é a honra do nome dele, a vontade dele, o reino dele, isso não vai me afetar em nada. Deus sabe o que é melhor para mim. E, primeiramente do que a minha vontade, o que me alegra é saber que a vontade dele foi feita. Então a vontade dele muitas vezes vai ser ou não. Então quando eu nutro na minha mente essa ideia de que Deus não ouviu a minha oração, eu estou negando dois atributos dele: a sua onisciência e a sua onipresença. Eu estou destituindo Deus, eu estou amputando Deus de atributos eternos que ele possui. Então, para orar a Deus, eu preciso levar em consideração quem Deus é, e eu não posso esquecer dos seus atributos de governo. Então, a primeira coisa que o texto de Daniel nos ensina é que Deus sempre ouve as nossas orações, e Ele ouve na hora e no dia que nós fazemos. Só que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, e cabe a Ele decidir se é um sim para a resposta, se é um agora não, se é de outra maneira ou se é em outro tempo. Cabe a Ele. Oração é um exercício de esperança. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Segunda lição que nós vemos nesse texto de Daniel é que uma vida de oração abençoada é aquela que reconhece que a melhor resposta é a vontade de Deus. Daniel aqui está em busca da vontade de Deus. Ele quer compreender se de verdade chegou o tempo da vontade de Deus ser estabelecida. O anjo diz que desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, ele teve aquilo que nós chamamos de insight, né? Você está lá e dá aquele estalo, ó. Só que esses insights de fé precisam se agarrar nas escrituras para ganhar sentido e ser ensinado como verdade. Então o desejo do coração de Daniel era a verdade. Ele queria saber se aquilo que ele havia percebido era verdade, a fim de que o povo de Israel pudesse se animar novamente depois de 70 anos de escravidão. Então, primeira coisa é eu saber que Deus ouve. Segundo, ecoando a oração modelo do Pai Nosso, é que a melhor resposta é a vontade de Deus. Oração tem que ter como fim objetivo, como alvo principal em sua principal reivindicação de resposta é a glória de Deus e a aplicação da sua vontade nas nossas vidas, e não a satisfação dos nossos desejos e caprichos. A Bíblia até diz que Deus satisfaz o desejo do coração daqueles que o buscam. Só que isso está em sua soberania. Nem sempre. Eu até digo, a maioria das vezes, Ele não vai fazer isso. Terceira lição que nós vemos nesse texto é que uma oração
Uma vida de oração verdadeiramente abençoada é aquela que reconhece que oração é uma atitude de reconhecimento do cuidado de Deus para com as nossas vidas. O contexto estabelece isso. Apesar de estarem no cativeiro por 70 anos, chegou o tempo de Deus tirar o seu povo de novo do cativeiro. Então Daniel o busca porque ele tinha plena consciência de que Deus estava cuidando deles. Talvez o texto mais explícito disso nas Escrituras é 1 Pedro 5,7, quando Pedro vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se alguma coisa está me deixando ansioso, eu recorro a Deus para que Ele acalme a minha ansiedade, e eu sou lembrado de que Ele não vai resolver o problema porque eu estou lançando sobre Ele a minha ansiedade. Eu preciso me lembrar que mesmo no meio do problema que está me deixando ansioso, Deus está lá cuidando da minha vida. É isso que Pedro está dizendo: não fiquem ansiosos. Porque não existe nenhum tempo da vida de vocês como povo de Deus que Deus não esteja cuidando de vocês, ainda que pareça que Ele tenha abandonado. Somos muito seguros. Essa é a resposta que eu sempre dou quando alguém diz: o pastor é muito tranquilo. Eu não sou tranquilo, eu esquento muito a cabeça. Só que eu me lembro de uma coisa: se eu deixar essa esquentada extravasar, ou não deixar ela extravasar, Deus vai estar no cuidado, no controle e cuidando de mim do mesmo jeito. Então, ao invés de deixar as coisas me dominarem e eu explodir e desesperar, eu simplesmente lanço sobre Ele a minha ansiedade e fico esperando até o dia que Ele vai estender a sua mão e fazer com que aquele momento que tem tentado governar a minha ansiedade passe. Mas aqui, nesse sentido, Deus cuida deles, sabe? O cuidado de Deus faz parte de um relacionamento pessoal que o seu povo nutre com Ele. Daí ele vai dizer que Daniel o buscou com o coração. Deus, por intermédio de Jeremias, nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não foi uma oração vazia que ele estava fazendo. Não foi uma reza religiosa que ele estava fazendo. O anjo vai dizer para ele que desde o primeiro dia ele aplicou o seu coração. Ele buscou a Deus com tudo aquilo que ele era, com todas as forças do seu ser. Ele colocou diante de Deus a sua vida e a vida do povo dele, reconhecendo o Deus que governava sobre todas as coisas, e apesar das circunstâncias estarem negando aquilo que ele percebeu, ele sabia que Deus estava no controle de tudo da mesma maneira. Ele buscou a Deus de todo o coração, e essa busca, ela expressa duas realidades: dependência e comunhão. Não foi uma fórmula mágica que ensinaram, fazia parte da vida de Daniel. Lembre que ele foi lançado na cova dos leões por causa de oração. A ordem era que por 30 dias não se deveria orar a nenhum Deus e fazer petição a ninguém a não ser o rei. E Daniel não ligou. Ele continuou tendo as suas conversas 3 vezes por dia com Deus, como era e como é até hoje o costume judaico. Os muçulmanos ampliaram, eles fazem 5, não é? Mas isso fazia parte da tradição religiosa judaica, e ele não abriu mão disso quando a sua vida foi ameaçada. Então ele orou com uma atitude de afirmação e de dependência e de comunhão. A oração deve ser sincera, sem segundas intenções. Isso é um perigo muito grande que as pessoas são induzidas a praticar em relação a Deus, de oração falsa aqui, né? Que você é ensinado a coagir Deus ou a tentar subornar Deus e corromper Deus com promessas sem sentido, a fim de que Deus seja favorável, e não apelando para a graça, para a misericórdia e para o amor incondicional de Deus por nós.
A oração que verdadeiramente é abençoada por Deus, ela é aquela que reconhece, pensando naquilo que nós estudamos no primeiro estudo sobre oração e sobre jejum, ela não é um pedestal de ascensão à fama espiritual de ninguém. Oração é um ato de humilhação, não de exaltação. Mas infelizmente os fariseus haviam se perdido e Jesus disse que eles oravam para ser vistos e aplaudidos pelos homens. Eles queriam receber a honra, a glória, eles queriam transformar a prática da oração numa escada da fama no meio do povo de Deus. Infelizmente, nós encontramos muita gente por aí assim. Eles oram para serem vistos, a fim de que pela sua vida de oração eles recebam distinção no meio do povo de Deus. Isso é antigraça. A graça colocou todo mundo na vala comum. Esses dias eu estava até conversando com um grupo da igreja, dizendo para eles que o mesmo caminho que eles usam para orar é o mesmo caminho que eu uso, não é? Alguns têm aquela ideia, né, de que a oração do pastor é muito poderosa, é mais poderosa que a dos outros, e aí por diante. Esse tipo de ensinamento não é bíblico, gente. O pastor segue o mesmo caminho que vocês. A fé em Jesus Cristo, a confiança na misericórdia de Deus, na graça de Deus que nos ama apesar de, e que abençoa, que galardoa aqueles que têm fé nele e o buscam. Então eu tenho fé em Deus e acredito que Ele abençoa aqueles que buscam Ele. Nem sempre Ele vai fazer isso, mas eu sei que tem vezes que Ele vai fazer. Então, olha, eu vou praticar o meu exercício de esperança e os irmãos devem ser estimulados a acreditar que Deus, gente, eu estou desde 92 na obra, antes como missionário e a partir de 98 como pastor, e eu perdi a conta de crentes que eu encontrei na caminhada que não acreditavam que Deus respondia a oração deles. Mas a oração do irmão fulano, a oração do irmão cicrando, da irmã fulaninha que está em tal lugar, ou do pastor tal, essa, olha, Deus não resiste. Isso é idolatria, isso é paganismo, não é cristianismo. É por isso que, infelizmente, nós encontramos tanta gente dita evangélica que vive correndo desesperadamente para a casa dessas mães de Ná e desses pais de santo gospel aí, que são chamados de profetas. Porque ali está uma pessoa, eu não sou miserável, sou um desgraçado, mas ali não, aquele cara ali, ele é o cara, rapaz, quando ele ora, Deus. Eu aconselho você a acreditar que quem responde a oração deles, mesmo sendo feita em nome de Jesus, é o diabo. Deus não dá a glória dele a ninguém, nem a imagem, nem a ninguém. Então nós temos nos deparado com tanta situação em que vemos as pessoas se utilizando da suposta vida de oração para se autopromoverem. Mateus 6 nós vimos isso, os judeus faziam isso. Alguns fazem conscientemente isso, outros fazem por ignorância, por desconhecerem a verdade, e outros fazem por loucura, gente. Eu fui para uma conferência de pastor alguns anos atrás. O pregador que trouxeram, eu não tenho outra expressão para dizer acerca do que ele pregou do que loucura. Ele era o cúmulo da autoexaltação. E depois de haver pregado uma série de coisas que não estavam nas escrituras, ele convoca os pastores do evento para vir para frente, para receber a unção que estava sobre ele, e eles, se quisessem se tornar parecido com eles, tinham que crer. Mais tristeza do que ouvir aquelas heresias sendo pregadas naqueles 3 dias, foi ver uma multidão de pastores ajoelhados e chorando lá na frente para receber uma coisa que a palavra de Deus não prometia. Não foi fácil. Eu queria ter ido embora. Alguns pastores amigos meus foram. E eu não podia porque tinha um monte de carona comigo e ele estava lá no meio. Eu acho que foi um dos momentos mais terríveis da minha vida. Tirando outra conferência que eu fui aqui no Rio Grande do Sul, e os irmãos já sabem, que pediram para orar pelos pastores, eles não fizeram nenhuma oração de uma promessa bíblica, mas eles sabiam todos os CDs da Ludmila Feira decorado.
Então, cada um dá unção de crescimento, unção de ousadia, unção sem limite. E eu orando lá, Deus me deixa, me mantém espiritual aqui nesse lugar, porque senão eu não vou aguentar. Gente, eles profetizaram todas as unções do CD de Ludmila Ferber e não oraram absolutamente da Bíblia, nada, nenhuma promessa bíblica para mim. Foi terrível aquilo ali. Agora imagine, se os líderes estão dessa maneira no que diz respeito à vida de oração, imagine nós. O que é que pesa, gente? Eu acho que faz anos, a Mirelle me fez uma pergunta, eu preguei sobre isso aqui, a Mirelle no fim do culto me fez uma pergunta: pastor, por que as pessoas gostam tanto disso? E eu me lembro que a resposta que eu dei para ela foi: gente, é muito bom você aprender que pode mandar em Deus. Só que oração é o contrário. Oração não é símbolo de escalada, é símbolo de humilhação e de dependência. O poderoso é aquele que nós estamos buscando a Ele. Então, nesse sentido, a gente precisa ter cuidado. Se essas ideias começarem a surgir diante de nós, a gente tem que fugir disso. Tem que fugir. Provérbio 16:18 diz que a soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 29:23 diz que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Outra verdade que nós observamos aqui nesse texto que lemos, que se torna uma lição sobre oração, é que uma vida de oração abençoada é aquela que reconhece que Deus não apenas ouve, mas também responde. E eu não duvido que existem pessoas que oram já achando que Deus não vai responder. Toda oração que nós fazemos, gente, nós precisamos fazer acreditando que Deus vai responder. Não importa o tamanho do pedido, a grandiosidade da necessidade. Tiago vai dizer que, no capítulo 1 dele, que o homem que duvida quando ouve, quando pede, é semelhante à onda do mar que vai e vem. E ele diz: não peça tal homem que vai receber. Então eu não posso orar, e eu preciso entender bem o segundo a tua vontade. Ah, pastor, mas se não for a vontade de Deus, você não pode orar pensando nisso. Você deve pensar nisso quando a resposta não vir, a fim de que você fique pensando: aliás, será que eu estou em pecado? Ai, será que eu estou incrédulo? Eu acho que eu não tive fé. E aí você ficar se culpando, porque Deus exerceu o seu atributo de soberania e o seu direito de pai de dizer para você não. Ou talvez dizer: olha, espere mais um pouquinho. Ou talvez dizer para você que aquilo que você está pedindo para ele tirar é a bênção dele para a sua vida. Precisamos estar percebidos disso. Então, Deus ouve e responde. Ele diz que desde o primeiro momento que ele buscou ao Senhor e passou a querer conhecer e compreender e a humilhar-se perante Deus, ele diz que a oração foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vi. Então, Deus que nós oramos, ele responde a oração. E quando eu peço esperando que ele responda. As demais verdades vão me ajudar a lidar com o não de Deus, sem permitir que a minha fé se enfraqueça por causa disso. O salmo que nós abrimos, o culto foi proposital. Salmo 116, o salmista diz: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclina para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Dependendo da tradução que você pegar, os verbos vão estar no presente ou no passado. Quando nós lidamos com tradução de Bíblia, nós temos um problema. Um exemplo. No que diz respeito à língua hebraica do Antigo Testamento, quando o verbo está no presente, ele é tratado como um verbo de ação contínua para o passado, é para trás. Então, um exemplo, você vai pegar uma Bíblia que está lá o verbo traduzido no presente, e aí você vai ler outra versão e está no passado. É porque isso é a continuação
Todas as duas traduções estão certas, mas é por causa da ação verbal lá. Quando você vem para o Novo Testamento, do grego, o presente, ele é contínuo do ato para frente, ele está acontecendo para o futuro. E aí nós temos essa problemática. Então eu li uma versão que o verbo está no presente, mas isso não vai fazer muita diferença. O que vai fazer diferença é que o salmista vai dizer que enquanto ele viver, ele vai orar a Deus, porque Deus ouve e responde a oração. Não é porque Deus vai dar tudo o que Ele quer, ou vai fazer tudo o que Ele quer. Ele se relaciona com Deus, que ouve e abençoa. Então, ainda que eu não receba tudo que eu estou pedindo na minha vida, mas uma coisa eu sei: se eu oro, eu vou ter muito o que contar da bondade de Deus para com a minha vida. Então, o texto de Daniel mostra isso, um Deus bondoso, que respondeu à oração do seu servo, que clamou a Ele, e aí nós simplesmente devemos levar em consideração as coisas que estão para trás. Sexto lugar, nós já estamos terminando. Uma das coisas que nós precisamos compreender ao orarmos a Deus, por alguma necessidade, ou fizermos a Deus algum pedido, pensando numa oração verdadeiramente abençoada, é que Deus tem sempre o melhor tempo para nos dar aquilo que nós precisamos. Lembre que aquelas fórmulas de oração tentam nos ensinar a manipular Deus para Deus fazer as coisas do jeito que nós queremos, da forma que nós queremos e no tempo que nós queremos. É a nossa vontade que está sendo reivindicada aqui. Mas uma vida de oração verdadeiramente abençoada, ela não leva em consideração isso. É a soberania de Deus que deve ser levada em consideração, e nós descansamos nessa vontade de Deus. Então aqui no versículo 13, ele vai dizer: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Mas a questão que eu levo em consideração aqui é que até esse anjo chegar, foram 21 dias depois da primeira petição. Talvez Daniel pudesse dizer no 10º dia: vou parar de orar porque Deus. Mas ele continuou, e continuou, e continuou. E nós não podemos dizer aqui que o diabo impede a oração, porque a oração foi respondida. O anjo chegou, e ele chegou no dia que Deus queria que chegasse, porque Deus, ele é soberano. Então nós precisamos, na nossa vida de oração, respeitar a soberania de Deus em suas respostas. Eu queria citar pelo menos 4 ou 5 orações aqui, experiências de oração na Bíblia e de relação de Deus com as orações daqueles que eram servos dele. Um exemplo: Moisés pediu a Deus para entrar na terra prometida. Gente, foi Moisés. E aí qual é a respostinha de Deus? Ele até deixou ele subir no monte e ver: olha para ali, que terra maravilhosa, mas tu não vai passar daquela divisa ali, não vai passar da fronteira. Aliás, já te prepara agora que eu vou te levar. Vamos, pronto, acabou. Foi Moisés, gente. Imagine eu. Não foi Moisés do Beco da Mirelle, mas foi Moisés. Aí você vai lá, Elias com aqueles profetas de Baal lá, ora para descer fogo do céu, e a oração vem na hora. Consome tudo. Mas Deus não podia ter feito isso por Moisés? Deus é soberano. Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. E às vezes o jeito que Ele quer é abençoar a gente. A gente precisa levar isso em consideração. Enquanto Ele deu um não para Moisés, Ele respondeu a Elias na hora. Depois nós andamos e vemos Abraão. Abraão diz: olha, eu só tenho um mordomo de filho, e agora o que é que eu faço? E Deus diz para ele: não se preocupe, Abraão. A resposta da conversa de Deus com Abraão foi: vai ser da sua semente, da sua descendência, eu farei uma multidão. Só que entre aquela oração de Abraão lá e a promessa que Deus fez para a oração, gente, foram 25 anos. Abraão e Sara até se atrapalharam na promessa, entrou Agar no caminho e Ismael.
Mas Deus disse: é da tua semente, e é de Sara que vai vir. Então Abraão tinha 75 anos quando isso aconteceu. Sara teve Isaac quando ele tinha 100. Ela engravidou quando ele tinha 99 anos, e com 100 anos de idade, Isaac nasceu. Deus não deixou de responder a oração dele. Ele apenas respondeu no tempo que ele queria. Temos que aprender isso também. Temos que aprender que Deus diz não. Temos que aprender que às vezes Ele dá na hora. Temos que aprender que às vezes Ele demora anos e anos e anos. Abraão esperou 25 anos. Daniel não precisou esperar tanto. Foram 21 dias. 21 dias depois que ele orou ao Senhor, a resposta da oração veio. E aí nós vamos para o Novo Testamento e encontramos Paulo com espinho na carne. E ele por 3 vezes diz: Deus, tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho. O que foi que de verdade Paulo descobriu depois do 3º não de Deus? Descobriu que o espinho era a bênção. Infelizmente, às vezes Deus está abençoando a gente fica pedindo a Deus para dar outra coisa, porque a bênção que Ele está nos dando não está de acordo com aquilo que nós queremos ou esperamos. Então, quando nós vamos orar, por isso que eu disse, é um ato simples, mas que não é para ser feito de qualquer jeito, ou do jeito que dá na nossa cabeça. Existe uma doutrina nas Escrituras que nos conduz e nos leva a entender como exercer e praticar nossa vida de oração, a fim de termos esperança de recebermos a resposta. Então Deus, Ele tem isso, Ele faz, às vezes Ele faz de uma maneira diferente daquela que nós esperamos. Imagine, Paulo, lá em Atos 16, ele está seguindo a sua viagem missionária, e ele diz: eu vou para a Ásia. E aí ele diz, o Espírito Santo disse: ó, não vai. E ele pensa e diz: não, eu vou pregar na Bitínia. E ele diz, e o Espírito de Cristo diz: não. Aquilo que ele havia intentado fazer, recebeu não. E aí, sem ele determinar mais nada, Deus vem e diz: olha, a minha vontade é a Macedônia, vai. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender na vida de oração é a respeitar a soberania de Deus e o governo de Deus nas respostas. Ele sabe o que é melhor para nós. E por último, se nós queremos ter uma vida de oração verdadeiramente abençoada, então essa vida de oração é aquela que, quando Deus responde, não existe nada que possa impedir que a bênção chegue até nós. E aí a gente se liberta daquela paranoia: irmão, ore só no Espírito, irmão, para o diabo não ouvir. Quando eu encontro alguém que vem com essa conversa para o meu lado, eu simplesmente faço uma pergunta retórica: irmão, me diga uma coisa, qual é o problema do diabo saber o que está na sua cabeça? Me diga. O que é que anda passando pela sua cabeça que o diabo não pode saber? É complicado lidar com isso, mas plantaram aquela ideia maligna de que o diabo pode impedir Deus de abençoar você quando Deus quer. Aqui não tem para onde correr. Versículo 13, ele não negou que existe às vezes uma batalha que é travada na realidade espiritual, a fim de que as coisas aconteçam, os decretos de Deus se estabeleçam no seu tempo aqui. Só que não importa o tipo de batalha das trevas que se instaure, se Deus determinou abençoar, Ele abençoa. Então a única coisa que o texto de Daniel deixa claro aqui é que na batalha da oração, às vezes existe uma batalha por trás dessa realidade que nós percebemos, a fim de que aquilo que está sendo pedido chegue. Mas uma coisa o texto deixa claro, que se Deus mandou a resposta, ela vai chegar. Se não no tempo que a gente quer, mas na hora que Deus determinou, ela vai chegar. Então ele no verso 13 diz: e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia
e por causa das tuas palavras eu vim. Então, quando Deus quer abençoar a gente, quando Deus quer responder às nossas orações, Ele responde e acabou. Acabou. Não tem diabo, não tem nada que possa impedir. Isaías 43:13 diz: eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não existe nenhum lugar das Escrituras que diga que o diabo pode impedir que as nossas orações sejam respondidas. O que a Bíblia diz é que os nossos pecados podem fazer isso, mas o diabo não. São os nossos pecados que podem fazer isso, mas para os nossos pecados Deus nos deu um refúgio, que é a confissão arrependida, o perdão e a purificação. Então, se eu quero orar, e orar de uma maneira que agrade a Deus, eu preciso levar em consideração essas verdades. Eu preciso levar em consideração as verdades que nós aprendemos anteriormente. Eu preciso levar em consideração a estrutura de valores que nos é ensinado na oração modelo, na oração do Pai Nosso. E ainda assim, se eu observo tudo isso, não é uma garantia que Deus vai responder. Porque Ele vai responder segundo a sua vontade. Ele vai responder da maneira e do jeito que Ele quer. Eu estava numa dessas minhas viagens e pregando numa igreja, e quando eu terminei a pregação, uma pessoa chegou e me perguntou: e aí, pastor, o que o senhor acha da doutrina do decreto? A gente pode orar decretando e tomando posse? Eu disse para ele: irmão, é o seguinte, eu não queria criar polêmica, estava pregando na igreja dos outros. Você pode orar determinando, decretando, tomando posse, exigindo, reivindicando, desde que você saiba que Deus vai responder se quiser. Ore do jeito que você quiser. Quer orar assim? Ore, mas saiba que Deus só vai responder a sua oração se e quando e do jeito que Ele quiser. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a lembrar que jejum tem a ver com doutrina, que oração tem a ver com doutrina também. Para a semana nós vamos encerrar essa parte de estudo sobre oração, estudando uma nova oração da Bíblia, que trata de princípios que não estão contidos nessa oração. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra. À medida que vamos trilhando, Senhor, a carreira que o Senhor propôs para nós, ó Deus, de maneira continuada, meditando e aprendendo a tua palavra, nós estamos cada dia, Senhor, ó Deus, mais capacitados a discernir o bem do mal, o certo do errado, em tantas áreas da nossa vida. Por isso nós pedimos que o Senhor desperte em nosso coração dia a dia, Senhor, para a necessidade de aprendermos, Senhor, aquilo que a tua palavra nos ensina, a fim de podermos discernir de maneira mais clara, Senhor, esses erros que têm tentado encontrar, Senhor, ó Deus, um habitat no meio do teu povo, Senhor, induzindo, ó Deus, o teu povo a te buscar da maneira errada, acreditando que estão fazendo da maneira certa, Senhor. Queremos que o Senhor nos faça aprender mais e mais a cada dia, a fim de que nós não sejamos alvos do engano do diabo, Senhor, fazendo sinais, Senhor, da mentira, a fim de nos aprisionar no erro, ó Deus, e usando o teu nome, Senhor, como autoridade para os seus falsos ensinos e atos. Por isso, que a tua palavra, Deus, continue sendo a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que faça isso e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Domingo pela manhã estaremos mais uma vez reunidos para oração, e domingo à noite estaremos reunidos para adorar o Senhor. Então cumprimente seu irmão. Se trouxe dízimo oferta, então esteja depositando aqui no gasofilácio. E o Nego, eu quero perguntar uma coisa para ti, antes de tu sair.
Deus abençoe a todos vocês que estiveram nos acompanhando nessa noite. Domingo pela manhã estaremos reunidos aqui no nosso culto de oração e domingo à noite no nosso culto de adoração. Então, que Deus te abençoe e até lá, se